Se você acha que o mercado é imprevisível, é porque você não viu isso daqui. O mercado, ele é ciclo. O que que é isso? Em que ele repete os mesmos padrões. Não igualzinho, né? Mas praticamente ele faz o mesmo padrão. E isso demora um pouco para você perceber, leva um tempo de tela, mas quando você domina isso, vai fazer você acertar muitas operações. Então, nessa moeda aqui, eu já consigo ver que ela está criando liquidez de fundos. A gente pode marcar aqui como uma zona de liquidez. E quando o preço cria liquidez, o que que a gente espera? Uma captura, uma confirmação, para a gente estar podendo entrar sem medo, fazer o que tem que ser feito. Então, a gente percebe que o preço está criando liquidez, dois fundos nivelados, o preço já veio, já capturou a liquidez. Isso em 2 horas a gente desce lá por 5 minutos para ver um gatilho de entrada. Então eu percebo, vou voltar por 15 minutos para ficar melhor visualmente. Percebo que ele capturou aquela liquidez, fez esse choque, quebrou o último topo. E nisso, galera, ele começa a criar outra liquidez. É aí que vai ficando o cenário mais interessante. Vou lá para M30, vou marcar aqui como fundo de liquidez. É um fundo meio que arredondadinho, mas aqui tem muita liquidez. E nisso vou procurar um order block, uma região onde o preço pode parar, pode dar uma revertida. Então eu vou subir nos tempos gráficos e vou ver qual é a melhor região. Nisso eu já noto que aqui é uma região de order block de 4 horas. Posso pegar a FIBO para confluenciar, está numa região da 79 da FIBO, aonde pode ser nossa entrada com stop abaixo da região. O alvo, o alvo posso sempre colocar acima do topo, mas dependendo da região, você pode marcar um pouquinho mais acima. Aqui seria uma região boa para estar saindo no trade. E nisso a gente coloca a nossa ordem, o preço pega a nossa ordem, vai subindo com força de interesse e pega no nosso alvo. É uma operação clara, uma operação simples, mas que, se você prestar atenção, ele acontece isso quase o tempo todo. Repare que esse movimento foi uma captura de liquidez, fez um choque, depois criou mais liquidez e veio no order block, uma operação aí de 6 para 1. E nisso, se você fosse levar o trade, ele poderia ir muito além do que o 6 para 1, galera. Uma operação aí mais ou menos 10 para 1 e assim vai. Voltamos para outra moeda, o preço vem subindo. Aqui ele deixa liquidez de fundos, dois fundos nivelados. O preço vem, captura a liquidez, sobe lá em cima. Depois ele desce aqui embaixo, capturando a liquidez desse fundo. E nisso ele mostra pra gente um choque. Quando ele faz o choque, galera, ele vai criando essa liquidez. Essa liquidez. E é onde a gente posiciona nossa ordem. No order block. Onde está o order block? Aqui embaixo. Colocamos nossa ordem nesse bloco stop abaixo e o alvo pode ser em cima de um topo. Uma operação aí de quase 7 vezes o risco. O preço criou liquidez, veio, testou o order block, não perdeu o último fundo, vem subindo com força compradora, vem testar de novo, galera. E nisso ele entrega o movimento. Não perdeu o último fundo e pagou aí mais de 7 vezes o risco. Se fosse colocar aqui em cima, 10 vezes o risco. O mercado, ele tende a repetir os movimentos. Então, quando você tem um certo tempo gráfico de tela, isso vai fazer você ficar muito afiado nas suas operações. E quando você perceber que um ativo, dois ativos está fazendo o mesmo movimento, ele vai se repetir em outros ativos. Então,
O que eu aconselho para vocês é analisar bem, não entrar numa operação sem contexto, operar sempre a favor da liquidez, e nisso vai permitir que você acerte muito mais operações ao decorrer da semana, visando só uma estratégia simples, liquidez, choque, e depois você marca um order block e pode vir testar a operação de cravada, aonde vai proporcionar para você um ótimo risco retorno. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta. Se quiser que eu traga mais temas diferentes, pode deixar no comentário que eu vou estar respondendo vocês. E obrigado pela presença. Valeu!